Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Com muita alegria que nós estamos aqui novamente para o canal Lições de Amor, nesse nosso quadro que visa estudar a psicologia espírita pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Nós atualmente estamos estudando a obra O Homem Integral e hoje nós nos deteremos a estudar o capítulo de número 21, O Homem Moderno, dentro do bloco, para aqueles que têm as edições mais novas, Doenças Contemporâneas. E como é o encerramento desse bloco, a gente no final vai fazer um resumo dos últimos 5 capítulos que nós vimos aqui estudando, tá bom? Nós damos boas-vindas a todos, iniciamos o estudo da obra Homem Integral no dia 3 de janeiro. Entretanto, nós já estudamos a psicologia espírita desde o ano passado, salvo engano, que a gente estudou Jesus e Atualidade. Há uma playlist específica nesse canal para que a gente possa nos debruçar ao estudo do livro Jesus e Atualidade. Quem tiver interesse pode procurar. Nós sempre dizemos que, porventura, alguém pode estar acessando esse vídeo por primeira vez, que não é o nosso propósito aqui propor um curso teórico ou de formação sobre psicologia, ou psicanálise, ou psicoterapia de grupo. O nosso objetivo é estudar psicologia espírita, ou seja, o estudo do espírito, que visa convidar a todos para o amadurecimento psicológico, a evolução espiritual, com base naquilo que o Espírito Joana de Ângeles nos apresenta na sua obra tão portentosa. Por falar nela, o link da obra se encontra na descrição desse vídeo e nós também podemos adquirir pela editora Leal, ligada à Mansão do Caminho. Então, nós convidamos que todos, antes de assistir o vídeo, se possível, façam a leitura do capítulo, com o objetivo de que nós aqui possamos ampliar, né, alguns raciocínios com respeito ao que foi tratado dentro das nossas naturais limitações. Então, que todos sejamos convidados a essa reflexão em torno do Evangelho e suas lições de amor, disciplina, autopercepção e perseverança no bem. Convidamos a todos também para que fiquem à vontade para participar conosco com comentários, perguntas, colocações. Pedimos, evitando sempre detalhes da vida pessoal própria ou de outrem, e quando houverem essas questões, nós abordaremos sempre no início de cada vídeo. Então, fiquem super à vontade e vamos iniciar com uma prece para, então, partir para as nossas reflexões. Senhor Jesus, Mestre de Divina Misericórdia, aqui estamos mais uma vez, abertos, receptivos, permeáveis às vossas impressões, intuições e entendimentos. Ajuda-nos pela necessidade que nós temos de nos aprofundar nesses conceitos, nesses conhecimentos, de teor essencial para praticar o teu ensino, que nós possamos superar as nossas eventuais limitações pela via da intuição e do amor. E que o Senhor seja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, gente, vamos dar início às nossas reflexões. Nós vamos começar com um preâmbulo falando sobre o homem moderno, o seu desamparo e a necessidade da reconstrução ética. Nós observamos que, de um modo geral, as sociedades modernas tendem a produzir um sujeito que é um sujeito perdido de si mesmo. Ao mesmo tempo, ele é autocentrado, encastelado no seu eu, como se o ego funcionasse como uma muralha, que o separasse do lado de fora, mas também oferecesse certas restrições a acessar partes internas de si mesmo. E assim esse sujeito eridido, esse sujeito clivado, acaba sendo carente de ser e está sempre mais colocado dentro do contexto da sociedade consumista a ter e aparentar. Se nós formos pensar nas sociedades tradicionais, e falando mesmo nas configurações familiares do atual século XXI, nós percebemos que nós já nascemos nomeados.
fomos falados por alguém, fomos desejados e nos sentimos, por diversas vezes, pensados. Tanto que o nosso desamparo é bem grande quando a gente vai crescendo, assumindo a responsabilidade pelos nossos atos, sob pretexto de ganhar a liberdade. E aí os conflitos começam a surgir. E dentro desse contexto, as estruturas simbólicas de parentesco, que nos conferem um lugar, um nome, um sobrenome, um destino, uma expectativa sobre o nosso futuro, dificilmente esse valor simbólico pode ser modificado ao longo da vida, a custo de muito sacrifício. A gente sabe que os termos pai e mãe para a psicanálise têm um sentido muito especial. Por exemplo, a figura do pai, que também está inscrito no mito de Totem e Tabu, texto escrito por Freud em 1913, nomeia a difícil condição do homem moderno. Então, o pai pode ser simbolizado, pode ser identificado como um lugar dessa lei simbólica, que acaba protegendo os sujeitos da sua própria violência pulsional. Todo o desejo que esse sujeito tem, poderíamos dizer irracional, advém de um objeto que se perdeu, da eterna repetição em busca da satisfação primeira, que é o desejo de servir a um poder, de sujeitar-se para eludir o seu desamparo e ser um tanto quanto mais prazerosa a forma de viver. E, diante de tudo isso, o que acontece com o homem moderno? A crise ética do homem moderno é consequência de uma crise muito maior, que acabou abalando as suas próprias certezas sobre si mesmo, sobre o ser, sobre o bem, sobre a verdade. Esse conflito, ele é estruturante em relação a uma dimensão ética, o que possibilita a passagem da sujeição à condição de sujeito desejante, o que a gente pode chamar de processo civilizador. Esse processo civilizador acaba marcando uma espécie de divisão entre aquilo que é público, como eu me apresento, qual a minha imagem, qual a minha obra, sob ponto de vista social, e aquilo que é privado, qual a minha obra pessoal, quais os meus valores, onde eu deposito todas as minhas fichas, né, de esperança na construção dos meus destinos. E essa construção passa também pelo processo de individualização, que é como se fosse um modo de subjetivação que não exige apenas um afastamento do laço social, temporário, é claro, que a gente não pode se ver isolado e dividido por completo, mas também por uma separação, né, entre um homem e os outros homens, e os indivíduos, a alteridade, entre aqueles que os rodeiam, mas, sobretudo, uma divisão interna. Para aprimorar um conhecimento melhor sobre si, é necessário separar. Cada homem é uma grande parte de si mesmo, o que é o nosso melhor de nós, né? O nosso céu e também o nosso inferno. Porque dos nossos impulsos, das nossas necessidades fisiológicas, boa parte dos nossos afetos e vontades, a gente se vê na premente necessidade de renunciar à satisfação total. A isso nós chamamos de civilização, ou sujeito na cultura. E esse sujeito, para a psicanálise, o sujeito do inconsciente, é justamente este civilizado que esconde, silencia, reprime impulsos e desejos até chegar ao ponto culminante da alienação do seu próprio eu, formando então o conhecido sujeito clivado ou dividido, que desconhece a dimensão do que se deu em nome desse amparo, ou proposta de amparo, né? Promessa de amparo. Então, a face contemporânea desse desamparo é gerada a partir de uma perda nas relações dos homens com o saber e a verdade. E como vai dizer Maria Rita Kell, ao final de um percurso de autoconhecimento, como é a análise, a gente não pretende propriamente produzir verdade, mas um outro saber, um saber que não se sabe, que o sujeito já não quer recusar em troca de suas antigas racionalizações. E agora nós vamos falar um pouco sobre duas conhecidas parábolas de Jesus, que tem a ver também com esses desafios do homem moderno. A parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida,
que está em Lucas, capítulo 15, versículos 4 a 10. O texto evangélico vai dizer o seguinte: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os ombros, jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse texto do capítulo 15 de Lucas é muito interessante porque abre para a gente uma reflexão que, inclusive, Joana de Ângeles Espírito vai retomar em outra obra sua, né, da série psicológica, que aqui ela coloca, Jesus coloca, melhor dizendo, os arquétipos, né, ânima e ânimos, como a representar essa força masculina e essa força feminina, que invariavelmente, né, ânima é esta polaridade feminina presente naqueles, né, que são homens, e o ânimos, a polaridade masculina que está presente inconscientemente naquelas que são mulheres. Então, nós funcionamos com base nessas polaridades psíquicas. E isso nos mostra o quanto que essas forças se equacionam justamente com o objetivo do resgate de nós mesmos. Então, essas parábolas, elas também simbolizam o resgate do homem em direção a si mesmo, né? A sua parte perdida, o seu tesouro que ainda não foi descoberto, que está ali prestes a ser devassado, com o objetivo de que nós possamos, assim, descobrir o melhor de nós mesmos e comemorar sobre a nossa própria conquista, né? Através do autoconhecimento. Só que, assim, uma coisa são os céus, né, os anjos de Deus, na linguagem da parábola, comemorarem pela ovelha perdida que estava agora, né, depois do seu arrependimento, de retorno ao aprisco, nessa figura simbólica. Outra coisa é nós nos regozijarmos, né, desse arrependimento, porque assim, o arrependimento é fundamental, ele abre as portas para a expiação e a reparação, sem sombra de dúvida, mas o processo de autoconhecimento, pelo menos o processo verdadeiro, é bastante doloroso, porque nos faz entrar em contato com uma série de conflitos, de aspectos sombrios, né, de aspectos ocultos, que eventualmente a gente não tinha descoberto e que desconhecíamos de nós mesmos, né? E isso pode causar frustrações e, enfim, desagrado de nossa parte. Mas essa contrariedade faz parte do processo e se nós conseguirmos passar por ela, nós estamos habilitados a resolver esses conflitos do homem moderno e nos apoderar sobre o melhor de nós mesmos. Então agora a gente vai falar um pouco sobre a psicogênese do conflito do homem moderno. Na atualidade, nós observamos o quanto que o homem tenta enganar e fugir da sua própria realidade, a sua realidade interior. O espírito Joana de Ângeles inaugura o capítulo dizendo que o homem moderno procura a projeção da imagem sem o apoio da consciência. Então, mediante a sua fantasia, começa a idealizar algo que não condiz com a sua realidade e a formar um modelo pronto e bem acabado sobre o que ainda virá a ser, mas não é em realidade. E evitando assim esse movimento de reflexão que poderia esclarecê-lo sobre os pontos ainda obscuros da sua personalidade, que poderia desagrilhoá-lo das vicissitudes, do sofrimento excessivo, o homem
opta por se manter numa posição defensiva para que continue, né, na imaturidade de negar-se, de mascarar-se, sem necessariamente entrar em contato com a sua individualidade no sentido mais profundo do termo. E esse ego, predominante no seu comportamento, acaba estereotipando fantasias projetadas na sua imaginação. É interessante a gente observar que Freud aborda no texto As Pulsões e os Seus Destinos, de 1915, que a fantasia é o que marca a passagem de um objeto vazio à pulsão direcionada a um objeto simbólico, mas também inexistente no desejo. E que as fantasias inconscientes são capazes de nos estruturar e nos ajudam a enfrentar a realidade. Por isso nós endereçamos as pulsões a diversos objetos. E o ser humano faz isso de um modo muito singular, muito particular a cada ser humano. Esses investimentos libidinais acabam funcionando como eleitores de objetos como simbólicos. E a fantasia, entretanto, não deixa de ser uma fuga subjetiva, uma resposta simbolizável à realidade inaceitável, muitas vezes mediante a relação conflituosa entre culpa e desejo. Então, quando Freud analisa a fantasia, ele está analisando a capacidade do ser humano de se confrontar com a sua realidade interior, mas de uma forma não objetiva, clara, racional e frontal. Na verdade, defendendo-se de si mesmo. Se nós afrouxarmos um pouco mais as resistências à medida que vamos progredindo e amadurecendo psicologicamente, veremos que será possível enfrentar essa realidade, pelo menos de um modo a se aproximar dela com mais coragem e desassombro, sem necessariamente contar com esses mecanismos de defesa, pelo menos não em modos excessivos, que funcionem até como negação de nós mesmos. Um outro aspecto é a gente refletir um pouco sobre o ego predominante no comportamento, que acaba sendo responsável por essa estereotipação de fantasias projetadas na nossa imaginação. A reformulação do modelo psíquico na segunda tópica, sobretudo a partir de 1920, na teoria freudiana, nos levou à noção de instâncias ou domínios pulsionais. E isso passou a reafirmar a supremacia dos processos inconscientes. Só para a gente ter uma ideia, Freud havia aproximado o id ou isso a uma ideia de um repositório de impulsos caóticos, uma certa arena de forças psíquicas ou local de representações da pulsão. E ao eu ou ao ego havia atribuído a função de autoconservação e mediação do id ou isso com o mundo externo. Então o ego funciona como um centro de tomada de decisões e articulação dos nossos afetos. E uma terceira instância, que é o superior superego, é uma função simbólica que organiza o desejo representante da censura imposta pela cultura e pelas influências parentais e seus substitutos. Então, o que a gente tem no ego? Ele é uma organização especial, intermediária entre o isso, ou o id, e o mundo externo. Ele tem uma tarefa de autopreservação, de memória, de fuga a estímulos externos excessivamente intensos, como proteção do si, né? Como adaptação a estímulos moderados. E sobre os estímulos internos, é o ego quem decide se as pulsões devem ser satisfeitas, o princípio do prazer, se elas devem ser adiadas, o princípio da realidade, ou se elas devem ser suprimidas inteiramente, das excitações que chegam à consciência, na forma da repressão ou do recalcamento. Então, o ego tem uma missão importante, de descobrir qual o método mais favorável e menos perigoso para se obter a satisfação, levando em conta o mundo externo, né? Só que a gente não pode viver aprisionado nessa instância. Nós precisamos adentrar para a profundidade de nós mesmos, né? Porque senão nós seguiremos sem realização íntima, fugiremos ao enfrentamento com o nosso eu mais profundo. É por isso que o espírito Joana de Ângeles
vai inclusive citar o mito de Medusa e Perseu. O homem moderno não dispõe de decisão para desmascarar o ego, por temer petrificar-se de horror, qual, se aquele fosse uma nova Medusa, que Perseu, e apenas ele, venceu, somente porque a fez contemplar-se no escudo espelhado que lhe dera Atena. Então agora nós vamos explicar um pouco melhor o mito de Medusa e Perseu. Perseu havia recebido a terrível missão de encontrar a górgona Medusa e trazer a sua cabeça como troféu. Contudo, o paradeiro dessa criatura era completamente desconhecido. E a história nos conta que muitos heróis que haviam precedido Perseu nesse intento nunca mais haviam retornado. Então Perseu recebe a ajuda dos seus meio-irmãos, Hermes e Atena. A deusa da sabedoria, Atena, lhe fornece seu escudo para proteção e diz que somente as greias conheciam as ninfas que detinham os recursos necessários para que Perseu pudesse concluir a sua missão. E Hermes se coloca como um guia, como um deus mensageiro que conhece os atalhos para todos os destinos, para conduzir Perseu nessa viagem. E assim é que eles juntos chegam até a Gruta das Greias. As Greias são divindades primordiais, parentes da Medusa. São 3 velhas com um olho e um dente compartilhado entre si. É engraçado, apenas uma podia enxergar por vez. E Perseu, para fazer um acordo com elas, rouba o olho e o dente. E elas agora ficam desesperadas e cegas. E ele propõe devolver, depois que obter a informação para falar com as ninfas, que são as guardiãs das relíquias, e também o esconderijo da Medusa. O que acontece é que elas entregam, né, todas as informações que Perseu precisa, e quando ele chega até o território das ninfas, elas entregam a ele sandálias aladas e o capacete de Hades, que lhe conferia o poder da invisibilidade, além de uma sacola específica para guardar a cabeça da Medusa, e ele parte para esse encontro. Ele percebe que nem sempre a Medusa foi uma criatura tenebrosa, que tinha cabelos de serpente. Ela antes havia sido uma sacerdotisa que tinha sido amaldiçoada. E, a partir dessa maldição, todo aquele que olhasse nos seus olhos seria transformado imediatamente em uma estátua de pedra. Quando Perseu chega no seu destino, Hermes diz que não iria acompanhá-lo, mas entrega-lhe uma espada para que ele pudesse lutar com a Medusa. À frente do seu covil haviam outras 2 górgonas ou górgones que vigiavam a entrada, que eram irmãs dela. Então eram, na verdade, 3 górgones, né, contando com Medusa, criaturas aladas, monstruosas, com cabelos de serpentes. 2 eram imortais, mas a Medusa era mortal e potencialmente vulnerável. No entanto, aquele que se aproximava dela se transformava em pedra se olhasse nos seus olhos. Então, o que Perseu faz? Destemido, coloca o capacete de Hades e entra sem ser visto. E se depara com diversas estátuas no covil de Medusa, que eram as suas vítimas. Medusa, então, porta um arco e flecha e tenta disparar contra Perseu, mas não consegue atingi-lo. E ele, inspirado por Atena, consegue afastar o medo e se concentra em como poderia derrotá-la. E ele, nesse momento, percebe que no seu escudo, que foi emprestado por Atena, havia uma superfície espelhada, né? Quer dizer, uma superfície bastante reflexiva, muito polida, que mais parecia um espelho. Então, como ele não poderia olhar diretamente nos olhos da Medusa, ele olha pelo espelho a sua possível aproximação. Mas ela, mesmo com essa demonstração de coragem por parte de Perseu, ataca ele, em que ele se esquiva e aplica um contragolpe, decepando a cabeça da Medusa. E a partir desse momento, ela está então morta. Sem olhar para sua cabeça, ele coloca dentro da sacola e volta para casa com as suas sandálias aladas. E quando ele chega a Cérifo,
As pessoas pareciam não acreditar nele, não acreditar que ele havia conseguido matar a medusa. Então ele retira a cabeça da medusa da sacola e quando os curiosos olham-na nos olhos, se tornaram petrificados sob o olhar da cabeça da Gorgon. Então o efeito não havia passado por conta da morte, né? Continuava tendo poder de influência. E aí, pensando nesse mito, né, de Perseu e Medusa, qual a conclusão que a gente pode chegar, né? O que esse mito pode querer dizer para a gente? O mito de Perseu e Medusa representa nossos medos, nossos temores, aquilo que nós carregamos dentro de nós mesmos, que nos recusamos a reconhecer e enfrentar. No fundo, nós parecemos carregar ainda aquela velha esperança infantil de que nós podemos fugir desses conflitos indo para algum lugar, até que inconscientemente nós atraímos para um lugar onde estamos as situações que nos colocam frente a frente com esses medos, para que possamos enfrentá-los. E pelo fato de nós não termos reconhecido e enfrentado os nossos medos, inevitavelmente nós atrairemos para as nossas vidas aquilo que mais tememos. Por isso, para enfrentá-los, nós precisamos dessa coragem de Perseu, mas nós devemos nos olhar sem medo de nos ver interiormente e também externamente, né? Porque a coragem não nos parece ser propriamente a ausência do medo, mas a capacidade de, mesmo com medo e apesar dele, avançar, caminhando para frente e enfrentando todas as adversidades. Então, para Joana de Ângeles, essa superfície espelhada do escudo de Atena representa a nossa consciência lúcida, aquilo que é real em profundidade dentro de nós mesmos. Quando nós nos colocamos num ato de coragem, nós somos defrontados com os nossos conteúdos internos que emergem do inconsciente. Somos convidados à conscientização e reconstrução da imagem ideal que nós forjamos de nós mesmos. Então, é por isso que Joana vai dizer que o homem é ao mesmo tempo observador, observado e observador que se observa. Se nós não estamos passando assim no mundo, provavelmente estamos perdendo tempo. Porque é só através da autoobservação, do conhecimento próprio, que nós podemos reconhecer nossos conteúdos internos e assim transformar complexos ou conflitos inconscientes no autoconhecimento que nos permita reconhecer os nossos atos e nos abrir para uma melhor transformação. Então, nós estamos sendo convidados a algo muito especial, sair dessa agitação desgovernada, sair mais de nós mesmos, para que nós possamos nos observar para além desse sofrimento pungente tão excruciante. Joana chama esse movimento de uma separação necessária entre sujeito e objeto, sem sofrer de forma dilacerante, modificando o estado de ânimo angustiante, né, que para nós que estamos operando como realistas, já vai expressar o conhecimento que já possuímos de nós mesmos. É interessante nós observarmos e ponderarmos que o termo objeto para a psicanálise surge em diversos momentos, né? Mas principalmente quando Freud explica e explora a teoria das pulsões e seus destinos, o texto de 1915, que não implica efetivamente numa objetificação ou dessubjetivação no indivíduo, mas sim aquilo, aquele, aquela, através da qual a pulsão vai atingir a sua finalidade, ou seja, aquilo, aquele, aquela, que serve à satisfação das suas pulsões, este objeto. Então, é um objeto de descarga libidinal ou satisfação. E o sujeito é o sujeito do inconsciente, é o sujeito quem decide, né? E essa satisfação, ela nunca será completa, mas sempre parcial. A pulsão, ela tem uma força constante, uma força irrepreensível, que vem do isso ou do id, pois nós somos psiquicamente regidos pelo princípio do prazer. Somos movidos pelas pulsões. E a pulsão tem algumas características, como a pressão, a finalidade, o objeto e a fonte. A pressão é essa força psíquica concentrada e direcionada às representações. A finalidade é o seu destino, a satisfação,
sempre parcial. E a fonte é o estímulo representado na vida mental pela pulsão. Então, Freud acaba comentando que as pulsões podem ser de dois tipos fundamentais: as pulsões do eu ou as pulsões de autopreservação e autoconservação, né? E as pulsões sexuais. Então, esse movimento, né, de encontro conosco é muito importante para que nós possamos nos livrar um pouco do caos do homem moderno. Então, esse movimento de reflexão, que inevitavelmente é apoiado na realização artística, social, solidária, acaba alimentando os nossos mais sublimes ideais, sentimentos e consciência ética. O indivíduo jogado nesse mundo exterior agressivo, na luta para sobreviver, manter um status, e em nome dessa aparência, acaba se desestruturando, embrutecendo-se, com conteúdos psíquicos perturbadores, dilacerantes, fazendo degringolar no estresse, nas neuroses e também nas alienações. E aí a gente vai transferindo os nossos valores, as nossas fortalezas, as coisas que dizem respeito a essa personalidade, acumulando coisas, bens personalísticos, muitas vezes de uma forma mal disfarçada, como o apreço que a gente tem às próprias ideias, às próprias convicções, aos modelos mentais, a fixação que nós temos em certas monoideias que estão travestidas de virtude ou fidelidade a conceitos éticos que nós esposamos, mas que no fundo acabam ocultando que nós tememos perder o que possuímos, que nós buscamos desesperadamente, né, possuir de uma forma insuficiente, incapaz de viver conosco e na comunidade, ingratos às concessões da vida ao nosso alcance. Então é por isso que Joana de Ângeles vai apontar de um modo extremamente categórico. A mensagem de Jesus é uma oportuna advertência para essa busca insana, quando ele recomenda que não se ande, pois, ansioso pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Ao dia bastam os seus próprios males. Então, esse versículo, né, bíblico está lá no Sermão da Montanha, quando Jesus faz um discurso belíssimo em relação a abandonar-se à providência. O que não significa a gente passar a não fazer nenhum tipo de poupança, a não fazer, não ter nenhum tipo de salvaguarda em relação à nossa vida material, que muda tanto, né? Do ponto de vista da gente hoje estar bem e amanhã já não estar mais. Mas, acima de tudo isso, é importante que nós não conservemos essa falta de confiança no alto. Que a gente faça o melhor que nós pudermos com as condições que nós temos, mas não esqueçamos que a parte mais importante fica ao encargo do Pai. E que a gente não deve gastar o nosso tempo, a nossa energia com essa busca insana, que não vai nos trazer verdadeira felicidade. Então, amigos, é justamente esse movimento de reflexão, apoiado na realização artística, social, solidária, que acaba alimentando os mais sublimes sentimentos e a consciência ética do ser humano. Então, a gente não pode pensar, né, no homem moderno completamente afastado da sua consciência própria, né, daquilo que habita o seu ser existencial. Realmente, a gente não pode pensar numa vida que seria uma vida vazia, uma vida fadada à inutilidade, em que nós passássemos completamente negados de nós mesmos. O indivíduo que muitas vezes é jogado no mundo exterior agressivo, né? Nessa luta pela sobrevivência, obrigado a manter um status, a manter um nome, né? Manter uma imagem, e em nome dessa aparência muitas vezes fazer loucuras para sustentá-la, acaba se desestruturando, se embrutecendo, com conteúdos psíquicos perturbadores que não fazem parte da sua essência, mas que ele introjeta e que o dilaceram por dentro, fazendo-o degringolar em nomes bem conhecidos na nossa sociedade, né, como estresse, neuroses e alienações. A acumulação de valores, de bens personalísticos, porque muitas vezes nós acreditamos que aquilo que seja de ordem material
diz respeito apenas ao computador, à casa, ao carro, né, as roupas, as bolsas, mas na verdade aquilo que diz respeito à personalidade, que muitas vezes está de forma disfarçada. Por exemplo, o excessivo apreço que nós dedicamos às ideias, convicções e modelos mentais, a forma fixada com que ficamos, né, as nossas próprias convicções travestidas de virtude ou fidelidade a preceitos éticos, que na verdade são desestruturantes e não agregadores e não edificantes, né? Mas no fundo, tudo isso oculta que nós tememos perder aquilo que já possuímos, que nós não estamos ainda suficientemente desapegados daquilo que seria, digamos assim, dispensável, né? Ou então que nós buscamos desesperadamente possuir e sempre de um modo insuficiente, nos tornando incapazes de viver bem conosco mesmos e também em comunidade, numa posição de ingratidão perante as concessões da vida, né, ao seu alto alcance. E é por isso que Joana vai dizer que a mensagem de Jesus é uma oportuna advertência para essa busca insana, quando ele recomenda que não se ande, pois, ansioso pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Ao dia bastam os seus próprios males. Aqui ela está fazendo uma citação no que a gente encontra lá no Sermão da Montanha, no discurso de Jesus do abandonar-se à providência, que não significa negligência com a própria existência, não significa que a gente vai simplesmente abandonar as nossas necessidades, como se a gente não precisasse mais suprir as nossas necessidades materiais, nem fazer nenhum tipo de provisão de um modo completamente inconsequente. Mas o que Joana está querendo dizer é que nós não devemos conservar uma ansiedade desesperadora, porque isso traduz desconfiança com o Pai. Ou seja, a gente deve sim empreender esforços para fazer o melhor que nós pudermos, nas condições que nós temos, para que a gente possa se esforçar, né, para que a gente seja, a cada dia que passe, mais laboriosos para com que a gente consiga progredir, mas que a gente também entenda que parte do que a gente não consegue é também está também sob responsabilidade divina. A gente precisa confiar no Pai, nos desígnios celestes, que são muito mais sapientes do que a nossa vã ignorância. E que essa confiança também traduz um esforço de fé. Então, a temperança, a sensatez, a tranquilidade, a confiança em nós mesmos nos leva a reconhecer todas as possibilidades imanentes, a aceitar as nossas imperfeições, as nossas limitações temporárias e a buscar uma melhor harmonização de nós mesmos, nos aceitando, abaixando as nossas resistências e nos abrindo a novas possibilidades. Mas o que geralmente acontece é que, presos em armadilhas competitivas perniciosas, nós queremos transformar o outro no nosso maior inimigo, quando na verdade os nossos inimigos internos, estes sim, são os que nós precisamos vencer. Teimamos em conservar a aflição por vencer os outros, a sempre nos sobrepor, a nos mostrar detentores da verdade, a fugir da nossa meta real de vencer a nós mesmos, o que poderia proporcionar autorrealização, autoconhecimento dos nossos valores éticos, que são fundamentais para a redescoberta, inclusive do sentido existencial, ladeado à busca da imortalidade. Então, se hoje nós estamos tanto esvaziados, né, do sentido existencial, não é exatamente por falta de propósitos, mas é por um esforço insuficiente de nós sairmos de nós mesmos para mergulhar no nosso íntimo, por mais contraditório e paradoxal que isso possa parecer. Significa dizer que nós precisamos nos esvaziar mais das aparências exteriores para alcançar aquilo que seja essencial na nossa vida, aquilo que não é flagrado pelos olhares, aquilo que não vai morrer com a nossa certidão de óbito e que efetivamente a gente possa levar dessa vida para outras experiências. E aí Joana de Ângeles vai encerrar esse capítulo extraordinário dizendo: quando o homem moderno
passar a considerar a própria imortalidade em face da experiência fugaz do soma, empreenderá a viagem planificadora de trabalhar pelos projetos duradouros em detrimento das ilusões temporárias, observando o futuro e vivendo-o desde já, empenhado no programa da sua conscientização espiritual. Nele, se escomperá então o modelo da realização num ser integral, destituído do medo da vida e da morte, da sombra e da luz, do transitório e do permanente, da aparência e da realidade. Então, nós estamos sendo convidados a não mais estudar a imortalidade, falar sobre imortalidade, mas viver pela imortalidade. Empreender essa viagem planificadora para os nossos escaninhos interiores, para que a gente possa nutrir e sustentar projetos duradouros em detrimento das ilusões que a sociedade consumista, capitalista, narcísica, ególatra tenta esculpir na nossa consciência. Que não nos detenhamos no medo, mas enfrentemos, como Perseu fez, a coragem de defrontar esses monstros internos e de vencê-los, mostrando que quando impera a nossa vontade, tudo nos é possível. E agora, fazendo um breve resumo com respeito a este quinto bloco das doenças contemporâneas, nós vamos dar um breve passeio nos capítulos que nós abordamos. Só lembrando, essa divisão em blocos está presente nas edições mais novas do livro O Homem Integral. Então, aqueles que porventura estejam consultando os livros de edições mais antigas, provavelmente não vão ver essa divisão, né? Mas, dentro desse bloco doenças contemporâneas que a gente encerra hoje, nós abordamos os capítulos sobre o conceito de saúde, os comportamentos neuróticos, doenças físicas e mentais, a tragédia do cotidiano e o homem moderno, que foi objeto das nossas especulações de hoje. Sobre o conceito de saúde, nós aprendemos com Joana de Ângeles um conceito mais amplo, que não envolve apenas a não enfermidade, mas que contempla a harmonia de 3 fatores essenciais: o bem-estar psicológico, o equilíbrio orgânico e a satisfação econômica, do ponto de vista de sustentar-se para poder suprir as necessidades materiais com o objetivo de pensar em necessidades mais existenciais. Nós vimos também que a construção desse conceito de saúde foi feita ao longo de muitos séculos e passou por sensíveis mudanças na escala dos valores, que acabou gerando excessos ao corpo e à saúde. E que hoje a definição de saúde mais correntemente ventilada é aquela resultante de condições de alimentação, de ambientação, de educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra, acesso aos serviços de saúde, resultado das formas de organização social e produção, ou seja, uma série de valores e fatores que estão ligados diretamente à importância e à dignidade do indivíduo. Então, essa falta de acesso à saúde, inclusive tem uma obra pelo Espírito Emmanuel, Pensamento e Vida, que ele vai, no capítulo 15, falar sobre saúde, e ele nos coloca também como os zeladores da conservação da saúde. Então, o nosso organismo físico, falando aqui nos aspectos das doenças, né? De ordem mental e de ordem orgânica, propriamente dita, né? Somatizantes no corpo, que o estado de saúde, ele vai apontar justamente para o nosso grau de zelo ou de desídia, de desleixo, em relação a essa conservação dos recursos próprios, né? Então, essa falta de saúde acaba conduzindo a mente lúcida, por exemplo, a um diagnóstico pessimista, o que não necessariamente significa desesperador. Então, aqui, Joana aponta que a nossa mente sempre será responsável em vitalizar hábitos mentais que podem ser promotores ou não de saúde. Para isso, ela faz o convite ao enfrentamento, à decisão, para que nós possamos fazer uma alteração do quadro e realizar o melhor que nós pudermos, não fugindo à realidade, mas nos descobrindo para que nós possamos trabalhar para nos modificar,
sem desistir de nós mesmos, sem nos abandonar. Ela, inclusive, utiliza uma expressão muito preciosa que é submissão autodestrutiva. Sem submissão autodestrutiva. Ela chama de submissão autodestrutiva o fato da gente se entregar no mau sentido, deixar de envidar esforços próprios, abandonar a nossa dignidade, esfacelar as nossas possibilidades. Então a gente não pode fazer isso. Nós ainda somos responsáveis pela nossa felicidade, pelo nosso bem-estar e pelo nosso estado de saúde. É lógico que aqui não é uma visão romântica, né, dizendo que basta ter pensamentos positivos para que a gente não adoeça, mesmo que a gente sabe de predisposições genéticas para o desenvolvimento de doenças, mas a gente também sabe que uma mente sadia, né, gera um ambiente salutar, com certas proteções psíquicas que influenciam, inclusive, na imunidade, né? Há estudos já na medicina que comprovam essa relação. Então, a saúde, de um modo mais extenso, mais amplo, ela é toda a produção para o bem e progresso do ser humano e da sociedade. A saúde, enquanto agente realizador, propele a vida para as comeadas e as vitórias. E aí, depois de falar desse conceito de saúde, nós abordamos os comportamentos neuróticos. Então, nós vimos o quanto que as pressões externas são convites, né? São razões de destrambelhamento, predisponentes, né? Que nos colocam suscetíveis a, mas que não necessariamente nos arrastam de uma forma irresistível para os comportamentos neuróticos, mas são pressões que incitam um posicionamento individual doentio. E cada um dará conta do seu pacotinho, digamos assim, de um modo diferente. Esse pacotinho diz respeito à herança de nós mesmos, já que somos espíritos imortais. Então a gente precisa lidar com essa herança, a herança dos conflitos existenciais, dos vínculos que nós estabelecemos, né? Nós precisamos dar a conta das nossas predisposições para o desenvolvimento de doenças, as nossas potencialidades em germe e aquelas que nós já desenvolvemos como virtude, para que a gente tome uma melhor resolução a respeito da nossa vida e não enfrente as situações desastrosas de modo neurótico. Porque na formação antropológica humana, nós sempre flagramos o homem vivendo numa luta renhida. Nós sempre enfrentamos, em diferentes contextos, fatores compressivos e adversários ao que a gente quer, ao que a gente gostaria. Nós aspiramos pela liberdade, mas precisamos nos esforçar para tomar atitudes, para atuar na vida, nos movimentar nela, de modo livres de empeços, detenções e aprisionamentos, buscando utilizar os recursos internos para essa construção. É lógico que as pressões nos aturdem, e a gente não está irrelevando esse fato. Dão margem a evasões, a agressividades, a disfarces, a violências, para escamotear o nosso estado real. Mas nós precisamos entender que temos responsabilidades pelas nossas escolhas, e não devemos nos evadir das experiências simplesmente porque a lição está difícil, mas agir com discernimento e realização. Nos posicionar sempre como uma humanidade que age em prol do equilíbrio, gerando fatores que acabam facultando o nosso próprio desenvolvimento e o desenvolvimento das pessoas que compartilham conosco desse laço social. Então a gente precisa abandonar esse conformismo neurótico, sem nos alienar, mas buscando interação e cooperação com a natureza. É super importante esse conceito que Joana traz, porque ela coloca a natureza no sentido mais amplo, né? Nós fazemos parte da natureza, e a natureza nos auxilia no intercâmbio de energias vigorosas, e nós não devemos receá-las, devastá-las, desprezá-las, através de uma negação da sua necessidade, mas contemplá-las. O quanto é difícil o nosso dia a dia tão acelerado, mesmo em momentos de pandemia, pararmos alguns minutos da nossa vida para uma contemplação. Tem pessoas que acham que isso é perda de tempo. Isso é culto à beleza. Como os filósofos da antiguidade faziam isso? Então, talvez parte desse nosso profundo desgosto se dê por conta do esquecimento, né? De vez em quando, a nos abandonar a esses esforços contemplativos para sintonizar com esse divino que também está dentro de nós. E aí, no capítulo sobre doenças físicas e mentais,
Joana vai nos lembrar que o ser humano é, na sua essência, eminentemente transpessoal. O que ela quer dizer? Nós precisamos compreender, nós indivíduos, quanto às dimensões que transcendem o corpo. A dimensão física, lógico, porque nós somos espíritos que estamos encarnados, a dimensão mental, emocional, mas também a dimensão espiritual, que propõe um convite à extensão, à ampliação da consciência, semelhante a uma semente que preserva no seu íntimo o potencial para a transformação. Nós também temos a destinação indesviável de autorrealizarmos. Ainda, sobre automatismos inconscientes, nós estamos sendo governados, mas o despertamento pela inteligência para a consciência do si nos coloca numa gradação, né? Passar desses mecanismos inconscientes que nos governam para que essa consciência seja mais edificada e integrada com o nosso lado mais sombrio e que isso vá despertando uma autoconsciência. Aliás, a própria ciência apresenta respeitáveis avanços em terapias preventivas, recursos curativos, mas as novas doenças que surgem cada dia mais, né, que surgem diariamente, respondem pelo mecanismo de reajuste e necessidade de conquistas morais do ser humano. Por isso adoecemos tanto. E no capítulo sobre tragédia do cotidiano, né, que foi o último que nós vimos, a gente vê como é flagrante na nossa sociedade atual a intensa retórica do ódio, presente na sociedade brasileira, perpassando as relações sociais. E na oportunidade a gente pôde relembrar a portentosa obra de Freud, O Mal-Estar na Cultura, ou O Mal-Estar na Civilização, de 1930, como Freud elucida que as paixões movidas pelos instintos ou pulsões são mais fortes que os interesses ditados pela razão, né? Falando um pouco sobre essa evolução, né, do homem. E essas manifestações violentas e cruéis nos deixam estarrecidos, ou pelo menos deveriam nos deixar perplexos, indignados, porque são direcionados, não raro, contra minorias, migrantes, religiões, gêneros, ideias, orientações sexuais. E aí a gente observa o quanto que as redes sociais, por exemplo, têm se tornado espécies de bolhas antissociais que só repercutem discursos de ódio, discursos violentos, absurdos, se tornando guetos virtuais que fazem eco e apelo a um dito desestruturante que representa a grande tragédia do cotidiano, as faces da violência que se mesclam ao comportamento geral. Como Freud aborda em O Mal-Estar na Cultura, O Mal-Estar na Civilização de 1930, há um conceito ligado ao narcisismo das pequenas diferenças, em que a união dos indivíduos entre si passa a ser o bom pretexto para o exercício da destrutividade. Então, um grupo de pessoas se reúne num pequeno gueto, por exemplo, um fórum, um grupo fechado, e estabelece uma união pelo ódio. O laço comum é um amor narcísico e o ódio projetado por aquele que é um infamiliar, o estranho, a ponto de o hostilizar quem não se afina ou quem não pertence àquele grupo que traz um rastro de malignidade pelo desprezo ao semelhante, né? O que é excessivamente cruel. Mas se esse sujeito for capaz de, por um instante, abrir espaço para o entendimento, para a tolerância, para a liberdade de consciência do outro, tolerando sua existência, ainda que repudie o fato ou comportamento, segundo as mais esquisitas justificativas, pode identificar por trás da sua crueldade o seu desamparo, a sua carência, a sua psicopatologia, o seu sofrimento, a sua indiferença e o seu medo. E assim, ainda que não extermine de pronto esse ódio tão subalternamente alimentado, pode dar vez a essa reflexão, que a questão não está do lado de fora, mas invariavelmente dentro, né? E a gente fecha com o que nós abordamos hoje sobre o homem moderno, o indivíduo jogado num mundo exterior agressivo, lutando por sobreviver e manter à custa de qualquer esforço, um status e um nome, em busca dessa aparência que acaba se desestruturando, se embrutecendo com conteúdos psíquicos perturbadores e dilacerantes, que o faz degringolar no estresse, nas neuroses e nas alienações, acumulando coisas,
valores, bens personalísticos, muitas vezes de uma forma mal disfarçada, como o apreço que tem as próprias convicções e modelos mentais fixados nessas monoideias travestidas de virtude ou fidelidade a preceitos éticos, mas que no fundo ocultam um grande temor de perder aquilo que já possui, que busca desesperadamente possuir de uma forma insuficiente, incapaz de viver bem consigo e em comunidade, ingrato às concessões da vida ao seu alcance. Então, só essa temperança, sensatez, tranquilidade e confiança em si mesmo pode levar o homem a uma reflexão interna, para conhecer suas possibilidades imanentes, aceitar as suas imperfeições, as suas limitações temporárias e buscar uma melhor harmonização de si mesmo. Mas, preso ainda em armadilhas competitivas perniciosas, teima em conservar a aflição para vencer os outros, para sobrepor-se, para mostrar-se detentor da verdade, fugindo da sua meta real de vencer a si mesmo, autorrealizando-se e conhecendo seus valores éticos fundamentais para a redescoberta do sentido existencial, junto com a busca de viver essa imortalidade que nós já dizemos conhecer e estudar. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. Esperamos sinceramente que tenha sido de alguma sorte útil. Para encerrar, já agradecendo penhoradamente a presença e o acompanhamento de vocês. Nós temos recebido muitas mensagens falando sobre o acompanhamento, né, do estudo da série psicológica, grupos formados em outros estados, em que as pessoas eventualmente, né, acessam as nossas reflexões para fazer outras reflexões. Isso nos deixa imensamente felizes, porque a obra de Joana de Ângeles é esta riqueza, né? Nós passamos aqui alguns minutos refletindo sobre o que ela nos fala, trazendo, tentando, né, dentro das nossas eventuais limitações e dificuldades, esmiuçar os seus raciocínios, mas isso de modo algum esgota, né? Embora a gente tente mergulhar em profundidade, mas a gente tem nossas limitações. E outras pessoas, mais capazes do que nós, inclusive, né, bem dispostas como nós, com vontade de estudar, também podem e devem, né, mergulhar nesses conhecimentos para expandir esses raciocínios. Então, que bom, porque isso indica que nós estamos colaborativamente nos ajudando a desenvolver e a crescer, né? E ajudando a esse corpo coletivo a estudar assuntos tão relevantes para a nossa vida imortal. Então, que Jesus abençoe a todos, que nós possamos nos manter juntos nessa grande corrente de forças. Nossa gratidão e vamos orar para agradecer. Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estudar, de trabalhar em prol do conhecimento de nós mesmos, para devassar um pouco mais as sombras que nos cercam. Vem ter conosco pela necessidade que temos. Abençoa os nossos bons propósitos. Ilumina-nos e protege-nos. Que assim seja. Então, gente, um grande abraço e até a próxima, se Jesus assim permitir.